Ela é de Toledo, ela trabalha com isso, tá bom? Então, ela vem trazendo também um pouquinho da experiência dela com crianças, né? E a gente vai trazer, eu acho que o tratamento, né, Sheila, não é na nossa parte, não é com a gente, mas a gente traz aí um alerta para a gente olhar os nossos filhos, netos, né? E tá tudo bem se tiver alguma coisa, porque isso não é o fim, tá bom? Vamos olhar com amor, com graça, e que a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais essa noite. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer pela vida da Sheila, que ela disse sim a esse chamado, a esse convite. Usa a vida dela, Senhor, abre a nossa mente, que a gente não fique, Senhor, também desatenta, que a gente não fique achando que tudo é, mas que o Senhor revele, às vezes, se tem alguém do nosso lado. Porque, Senhor, o Senhor é que nos fez, nos criou no ventre da nossa mãe, criou todos os nossos amados, todos aqueles que pertencem a nós, à tua igreja, ao Senhor, e o Senhor sabe de todas as coisas. Então, vem agora, Senhor, falar conosco e usando a vida da Sheila. No nome de Jesus, amém. Boa noite. Eu vou subir, só para eu deixar o caderno. As minhas colinhas, né? Então, assim, olha. Eu preparei algo, assim, mais de um olhar, assim, científico, como que a ciência tem olhado, né, como que a ciência tem descoberto essas questões de autismo e TDAH. Há uns 10, 15 anos atrás, ou até 20 anos atrás, vamos pensar assim, não tinha isso, né? A gente quase não ouvia falar de autismo, principalmente, TDAH também não. Uns 20 anos atrás, quando eu ingressei no universo da educação, que eu formei professora primeiro, fui para a sala de aula, e logo em seguida eu fui fazer uma especialização em educação especial, né, que naquela época não tinha muito psicopedagogia, neuropsicopedagogia, né, era mais educação especial. E aí não tinha esses termos, mas a gente via lá naquela época, olhando para trás, né, nós percebíamos que havia muitas características, comportamentos, sintomas das crianças em escola, que batem muito com o que hoje a gente já entende como características e sintomas que tem no autismo, como no TDAH. Então, por exemplo, crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. Aí, antes, lá 20 anos atrás, era uma deficiência mental, né? Ou leve, moderada, grave, e assim, não tinha esses termos, né? Não se popularizou, nem no meio da psicologia, né? A Isabela e a Vitória estão aí, né? Pode também me ajudar nessa parte. Mas aí, com o passar do tempo, tudo mudou, né? A ciência, existe uma boa ciência, a gente não pode esquecer disso, né? Não tem só aquela ciência que quer deturpar, mas tem uma boa ciência por trás disso. A neurociência, ela traz achados bem interessantes para nós, e é essa neurociência assim, que boa, né, que traz para nós assim, alguns esclarecimentos, e claro, a gente consulta tudo diante do Senhor também, né? Então, a gente não pode banalizar, achar que tudo é autismo, que tudo é TDAH. Então, a gente vai ver algumas coisinhas assim que são características, mas não, se você for ver, sondar e intervir na criança, a gente vai ver que aquilo não era. Né? Então, o Mansur vai ajudar ali, né, Mansur? Então, olha lá. Transtornos do neurodesenvolvimento. Toda vez que a gente pensa em transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem que lembrar onde ocorre isso. No cérebro, né? Neurodesenvolvimento lá no cérebro. Então, essas condições têm base neurológica. Eu trouxe aqui alguns que acontecem, iniciam durante o período da infância, né, do desenvolvimento infantil. Por que eu já trouxe algumas coisas ali, não só autismo e não só TDAH? Porque nós vamos vendo ao longo aqui da nossa conversa que algumas questões vão estar, sabe, algumas características de todos aqueles neurodesenvolvimentos ali, distúrbios e transtornos, vão ter características perpassando por cada um deles muito parecidas. Então, por exemplo, deficiências intelectuais, que é um rebaixamento no intelectual, no cognitivo, no cérebro de um indivíduo.
Transtornos da comunicação. Também a gente vai ver isso no autismo e no TDAH. Aí o transtorno do espectro do autismo e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem só o TDA, né, a pessoa desatenta, um cérebro mais desatento, se distrai consigo mesmo, e não é hiperativo, fica sentadinho, quietinho, pensando em criança, né? É um adulto também quietinho, não fala muito, mas ele tem ali uma certa desatenção. E o hiperativo, que é o do movimento, né? E aí que a gente tem que cuidar também, porque às vezes a gente olha uma criança, principalmente, ela é tão agitada, tão do movimento, que você fala, é TDAH. E às vezes não é, né? E outros transtornos aí do neurodesenvolvimento que a gente já não vai entrar. Pode passar, Mansur. Vamos pensar um pouquinho em deficiência intelectual. Ela é caracterizada por um funcionamento cognitivo que ele não tem uma capacidade cognitiva dentro de um padrão normal do cérebro, né, de desenvolver, de criar habilidade, de aprender, como qualquer outra pessoa que não tivesse a deficiência intelectual iria ter. Ele tem um QI, que é o coeficiente de inteligência, mais baixo. Geralmente, abaixo de 70 pontos, quando ele vai fazer uma avaliação na Vitória. E a Isabela ali, neuropsicológica, ou psicológica, né, ele vai fazer uma avaliação para ver pontuação de inteligência. Então, você tem uma criança ou alguém que você conhece que não consegue aprender, que ela não cria habilidades básicas para a vida, aí pode ser que seja, e aí vai fazer um teste, ela pontua menos de 70. Tá, obrigada. E aí, tá. Por que eu trouxe isso aí? Porque, às vezes, tem alguma criança autista que também apresenta essa comorbidade junto com o autismo. A gente tem que começar a entender o que é autismo naquela pessoa e o que é a deficiência intelectual. Porque lá na deficiência intelectual, ela vai ter dificuldade para aprender coisas básicas. Vestir roupa, tomar banho, sabe, sequência de aprendizagem das coisas, né? Isso. Então, a gente tem que olhar lá o marco de desenvolvimento, né? 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos, já consegue tomar banho sozinha, não vai ficar limpinha, né? Mas ela já tem noção, ela tem habilidade sobre como faz isso. E aí uma pessoa com deficiência intelectual moderada, grave, já não vai conseguir fazer. Tá. E aí, transtornos da comunicação. Também muito presente no autismo, né? Então, a gente sempre ouve assim, o autista ele não tem uma boa comunicação social, não tem uma boa interação social. Aí nós vamos olhar que lá no transtorno da comunicação, que são distúrbios que afetam a linguagem, a fala e a comunicação, ele também está presente lá. No transtorno da comunicação social, a pragmática é a fala, é a reciprocidade de fala, de eu entender a fala, de eu entender a linguagem. E isso existe fora do autismo, mas também está presente na condição, né, de estar dentro do espectro do autismo. Transtorno fonológico, também, né? Só o transtorno fonológico em um indivíduo, ele vai caracterizar uma apraxia da fala, uma dificuldade da fala. Mas aí a gente tem que estar atento, assim, é uma dificuldade da fala. Quando você pensa na criança pequena, de 2 anos para 3 anos, começa a falar. Ela demora, ela tem atraso de fala. Será que é só autismo? Às vezes não, às vezes pode ser apraxia da fala, que é uma dificuldade motora, de organização cerebral motora para a fala sair. E o transtorno da fluência, gagueira, né? Aquela criança que apresenta uma certa gagueira, no nervosismo também, né? Tem a gagueira, aparece. Isso vai estar presente às vezes no autismo? Também. Transtorno do desenvolvimento da linguagem. Não consegue falar, assim, ter uma boa comunicação de linguagem, né? Não sei se vocês conhecem, eu conheço uma criança, atendo até algumas lá em Toledo, que teve uma fala tardia, demorou para falar, e agora que está falando, ela não tem uma habilidade na comunicação. Mas aí foi averiguado que ela não tem o autismo, sabe? Então, eu trouxe essas
complicações, nessas comorbidades que podem estar associadas ao autismo e comorbidades, distúrbios que estão fora do autismo também. E por que é importante a gente saber? Porque nós vamos olhar daí um indivíduo, uma criança, principalmente, né? E nós vamos pensar, olha, essas comorbidades, essas características, elas são do autismo nessa criança? Ela está dentro do espectro, tem essas características por causa do autismo? Ou são comorbidades, distúrbios isolados que tem ali naquele cérebro, né? E ali, olha, o transtorno do espectro autista. Ele é caracterizado por déficits persistentes na comunicação social, na interação social em vários contextos. Ó, aí a gente já fica assim, opa, né? Em vários contextos eu tenho que observar se aqueles sintomas de falha na comunicação, na linguagem, na interação social, ele acontece em vários contextos, vários ambientes de vida daquela criança. Incluindo déficit na reciprocidade social, né? O comportamento comunicativo não verbal. Então, geralmente a gente escuta, né? Será que esse é autista verbal ou não verbal? Aí nós vamos pensar, bom, o que é isso, né? Comunicativos não verbais, são expressões de emoções e ideias que não utilizam palavras faladas ou escritas, como contato visual, gestos, entender a face, né? As expressões faciais. Tem pessoas que estão dentro do espectro do autista que ela tem essa dificuldade de interação social, porque ela não consegue se comunicar, ela não tem um cérebro pronto para a vontade de se comunicar, para estar falando com alguém, é cansativo para ela essa interação social, né? Então, talvez você já ouviu falar assim, mas como assim? Cansativo para alguém permanecer em uma interação social. Para o autista é difícil isso. Então, tem pessoas que até, pegando ali o que a Alice falou, de quando elas são diagnosticadas na vida adulta, que elas falam assim, olha, eu estou em contato social, eu estou comunicando, eu vou na interação social, mas eu me canso, né? E é mais confortável eu estar, né, quietinho ou não estar em interação social do que eu estar interagindo e comunicando socialmente. Então, aí a gente tem que ir pensando essas questões, sabe? Olha, essa pessoa tem apraxia da fala, sabe? Então, quando o médico, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, vou adiantar, o médico ele vai fazer uma avaliação numa pessoa, é muito interessante, um médico como esse doutor Tiago mesmo, Tiago Castro, ele faz um diagnóstico diferencial. O que ele vai fazendo? Ele vai tirando as possibilidades, né, de outras comorbidades isoladas naquela pessoa. Aí ele entende se aquilo é autismo ou se é algum outro distúrbio do neurodesenvolvimento. E então, aí olha, os déficits nas habilidades de desenvolvimento, manutenção e compreensão de relacionamentos, né? Então, a pessoa tem habilidade de desenvolver, ela tem uma boa manutenção e uma boa compreensão dos relacionamentos, né? Isso não é conflitos, tá? Não tem nada a ver com estar em conflito com alguém, não é isso. É habilidade social, de interagir socialmente. Aí quando a gente pensa lá na criança, vamos pensar numa criança, né? Quem o pai, mãe ou conhece alguém, aí você pensa assim, bom, essa criança, ela tem uma boa manutenção do relacionamento social dela, ela é uma criança que está sempre brincando junto, ela olha no olho quando ela está brincando, ela comunica o que ela quer falar bem. Então, a gente tem que ficar de olho nesses aspectos, assim, quando a criança é pequena. E aí, olha, presença persistente de comportamentos restritivos e repetitivos. Isso pode ser motores, verbais ou emocionais. Por exemplo, criança que, sem motivo nenhum, ela bate palma. Sabe, aquele comportamento não tem uma função social.
E é repetitivo, não é algo assim, ela não tá, né, bateu palma do nada ali. Certo dia estava na vovó, bateu palma do nada sem ninguém. Não, não é isso. É um comportamento, ela tem uma repetição restritiva e repetitiva daquele comportamento. Ela balança o corpo, ela gira objetos. Sabe aquela coisa que ficou mais assim, se conscientizou muito assim, né? Enfileira brinquedos, né? Gosta de brincar com coisas de girar. Então, só que isso acontece só de vez em quando? Não, é um padrão repetitivo na vidinha daquela criança. Ela faz sempre aquilo. Ela pode estar em qualquer lugar. Se ela tem objetos, ela vai enfileirar. Se ela tem alguma coisa que gira, ela vai ficar prestando atenção naquele objeto que gira. Por exemplo, tem crianças com síndrome de Down. Síndrome de Down, ele tem, a genética já tem uma propensão a vir também com alterações e estar dentro do espectro do autismo. Então, a criança, pensa numa criança, vocês sabem, né, síndrome de Down, às vezes eles têm a comorbidade da fala. Tem algumas crianças Down que não falam. Principalmente quando é associada a autismo. Então, assim, é apraxia, no caso dele, só? Não é. Então, já é um comportamento que mostra que está dentro do espectro do autismo ali também. E a criança com Down, quando ela apresenta o autismo junto, você vê muito claramente nisso. É uma criança que ela tem muita dificuldade de interação pela síndrome e pelo autismo também. Mas ela ama girar objetos. Então, é uma das características. Então, a gente não pode pensar, mas é só aquela característica ali que vai dar um diagnóstico, que vai mostrar. Não, não é. É um conjunto de características, um conjunto de comportamentos repetitivos e restritos que você vai observando naquela criança. E ali, ó, ecolalia, que é repetir as mesmas sequências de palavras faladas. Então, por exemplo, tem uma criança de 7 anos que eu atendo lá, que tudo que eu falo ele repete. Aí você já fica meio assim, sabe? E aí foi ver, ele tinha outras questões que também pontuaram para ele, né, o médico bateu o martelo depois de dizer que era autismo mesmo. Então, por exemplo, ele chegava, oi, tudo bem, fulano? Oi, tudo bem, fulano? Ele repetia ele mesmo, né? Repetia a minha fala com o nome dele, né? Então, é uma ecolalia. É uma repetição sem sentido. Sabe, assim, é uma interação social que não tem sentido para aquele momento. É um cérebro que não tem sabe, aquela flexibilidade de perceber a fala, de perceber o momento do que está se falando, do que precisa ser falado. Né? Porque quando chegou, oi, fulano, tudo bem? Como que foi sua semana? E lá na escola? Tudo bem, foi bem. Eu brinquei disso, fiz aquilo. A criança normalmente vai falar. E aí, a criança que ela apresenta essa ecolalia, característica de estar dentro do espectro, ela fica só repetindo a fala de alguém. Né? Aí eu pergunto assim para ele, você foi hoje no futebol? Aí ele repete também, você foi no futebol? Né? Então, assim, essa é uma ecolalia. Sensibilidade auditiva, né, que também é algo que se popularizou bastante, autista com dificuldade auditiva. Então, crianças em escolinha. Pensa na escolinha aqui, né? E se tem alguma criança que tem dificuldade de permanecer aqui no auditório, o dia que tem som, música alta, e ela já vai saindo, vai procurando um cantinho, já percebe ali, opa, a gente vai falar, nossa, é autista? Calma, não, mas a gente vai ficar de olho, a gente vai ficar percebendo esses comportamentos. Aí a gente fala assim, todo o transtorno do neurodesenvolvimento, ele não surgiu do nada lá na vida adulta, né? Quem é adulto hoje que está se descobrindo, né, os seus transtornos aí. Mas a gente começa a olhar lá para trás, né? Lá, né, quando eu era criança, minhas dificuldades de entender, de compreender, de aprender habilidades. Aí a gente tem um olhar muito para a escola, porque ali a vidinha da criança é em torno da vivência da escola. Ali a gente começa a perceber, opa, o que tem aqui de diferente nessa criança que, né, não comparando, né, mas a gente sabe que tem, né, os marcos de desenvolvimento, aí eu olho para aqueles marcos de desenvolvimento e eu vejo que aquela criança tem um comportamento que não está de acordo com aquele marco de desenvolvimento, aí eu vou ficando atenta e observando essas questões. Então, a Luté,
vamos pensar nas causas, né? A causa do TEA é um pouco polêmica, né? A gente foge dessas coisas, não é mesmo? No Senhor, a gente não precisa ficar criando polêmica de nada, mas a gente busca entender algumas questões. Então, olha, é causado pela junção de fatores genéticos e ambientais. Genéticos, porque tem genes que, segundo a ciência, e aí eu acredito que é uma boa ciência, tem descoberto aí vários genes, mais de 100, 130 genes, que trazem uma disfunção, né, no funcionamento cerebral. E aí, esses genes, que, uma vez que as pesquisas já identificaram esses, ali fala 1000 genes, mas é comprovado cientificamente, aí pela boa ciência, uns 130 genes, que correlacionados ao surgimento dessa condição. E isso é uma base genética, é um DNA. Então, muitas crianças hoje, né, porque hoje os adultos estão descobrindo seus TDAHs e autismo muito por causa dos filhos, né? Você vai observar a sua criança está tendo um desenvolvimento atípico ao desenvolvimento normal, e aí, de repente, você vai conversar sobre a criança, vai entender, né, fazer uma... a Vitória e a Isabela, né, vai fazer uma análise do comportamento daquela criança, e, de repente, você vê o pai e a mãe, meu Deus, eu sou assim, eu era assim, eu também tive essa dificuldade, e aí se descobre, por quê? Nossas frutinhas caem no nosso pé, né? Então, é aquilo que, né, que é... né? Isso. Então, porque você também. Sim. O bom é que daí o médico, né, a autoridade máxima ali, para bater o martelo, aí o médico fala, olha, é porque você é mesmo, né? E é isso, é genético, né? Então, porque a gente tem que ir desmistificando, né? Porque assim, meu Deus, eu tenho um filho autista, eu tenho um TDAH assim. Aí, nossa, mas daí saiu de onde? De nós, né? Saiu da gente mesmo. Tá. Fatores ambientais. Os fatores ambientais, eles causam muita polêmica. Não é o ambiente aqui, né? Tipo, os ambientes que a pessoa está inserida, que ela vai se tornar um autista. As telas vai deixar as crianças autistas. Não. Piora o quadro, né? Piora o quadro, mas não é o fator que determina se vai ter ou não. Então, olha, os ambientais são chamados de epigenética. A epigenética, ela é uma complexidade biológica que influencia o DNA, que influencia o que vai ser ali daquele cérebro. Fatores intrauterinos. Então, já tem suspeitas de que alguns medicamentos, crítica nenhuma sobre isso, né? Não é nossa função, mas existe já comprovados que alguns medicamentos tomados antes da gestação, durante a gestação, podem trazer uma disfunção cerebral, e essa disfunção vai colaborar para uma má formação, e aí vai ter alguma disfunção neural, e pode levar daí a influenciar, e se naquela família tem uma predisposição para uns genes que vão desenvolver o autismo, aí né, o ambiente intrauterino, né, que não está legal, ele vai influenciar, e essa criança vai desenvolver mais fortemente, e ela não vai ter só um fenótipo, né, umas características parecidas com o autismo, ela vai ter mesmo os genes que vão determinar que ela é uma pessoa autista. E a idade materna e paterna, né? Então, é muito parecido assim, só fazendo uma analogia, tá? Não é nada, isso é uma coisa muito minha. Então, a síndrome de Down, ela não acontece quando a mãe e o pai são mais novos, né? Então, acontece mais lá na frente, numa idade mais avançada. Também existe, né, na ciência aí que fala do autismo, que quanto mais idade materna e paterna do pai, mais chance de desenvolver características autistas, disfunção, más formações cerebrais, né? Eu gosto muito quando a gente pensa assim, olha, é uma família que tem alguma doença hereditária.
fisiológica, né? Ah, é um problema de coração, um câncer disso, um câncer daquilo. Vamos pensar essas questões neurais da mesma forma, né? Ah, se eu tenho ali na minha família, né, uma predisposição a um neurodesenvolvimento com alguma disfunção, também vai ter, né? Por exemplo, quando a gente pensa, vamos pensando as comorbidades dentro do autismo. Tem a questão da fala. Tem criança que demora para falar, né? E aí vai ver, realmente, ela não é só uma apraxia da fala, não é só uma questão de desenvolvimento de linguagem, é também a questão dela estar dentro do espectro do autismo. E aí a gente vai analisar a família, você vai percebendo, e o pai, principalmente de pai para filho menino, principalmente de avô para pai e neto. Tem um médico neurologista que ele diz assim, claro que daí não é um médico cristão, mas assim, o que ele fala assim, é muito ponderado. Chama de natureza, né? Ele fala que a natureza protege o feminino porque é dali que vai sair a procriação, né? E então, na mãe que não desenvolveu o autismo, mas ela pode ter um fenótipo, ali da genética dela quase não tem, é mínima a porcentagem de possibilidade da criança nascer autista. Mas se o pai tem, se a família do pai tem aí toda a influência e aí a criança nasce mesmo dentro do espectro. Interessante isso, né? Isso, a incidência, exatamente, a incidência de mulheres autistas é menor do que em homem. A gente percebe mais nos meninos, inclusive no TDAH. Os meninos também, você percebe rapidinho, né, as características de TDAH nele, os sintomas, do que em uma menina. A menina camufla muito, né? A mulher camufla, ela tem que dar conta de bastante coisa desde menina, então camufla muito, né, Liz? Se desdobra lá, né, para dar conta de casa, marido, filhos e tudo, e aí não aparece. Aí depois, né, que vamos analisando. Isso, Isso, mais para um fenótipo, né, com características, mas não fecha todos os genes para autismo. E o TDAH? Crianças com TDAH, elas também podem ter, olha só para vocês verem que coisa interessante. Tem criança que tem só o autismo, indivíduo que tem só o autismo, e tem pessoas que têm só o TDAH. Mas, às vezes, essas duas condições, esses dois transtornos se correlacionam. Então, tem alguns médicos, e inclusive tem aquela doutora que atende aqui em Cascavel, a doutora Marta Clivati, ela fala muito disso, que é como se fosse, ela chama de, até anotei ali, depois nós vamos ver, primos irmãos. Então, são condições primos irmãos, sabe, que tem a mesma base genética. Porque lá no TDAH também tem seletividade alimentar. Viu? Também tem seletividade alimentar. Tem alteração motora. Então, por exemplo, tem algumas crianças que são diagnosticadas com autismo, e aí quando um bom neuropediatra ele vai fazer a exclusão das possibilidades, ele descobre que não era autismo, que era um TDAH. Porque também vai ter alteração motora naquela criança, ela também vai ter dificuldade de pedalar, sabe? Vai ter dificuldade motora de lateralidade, ela vai ter dificuldade motora lá na escola, motora fina para escrita, e disfunção do processamento auditivo e sensorial também. Então, você viu? Então, são características que estão presentes lá no autismo, né? Mas só que lá no autismo, aí vão por exclusão. Como que essa criança funciona lá no autismo? Lá no autismo, a seletividade alimentar dela não vai ser por dificuldade motora de mastigação, sabe? Então, se a Antonella estivesse aqui, ela ia nos ajudar bastante nisso. Porque a criança que ela tem um TDAH de moderado a severo, ela tem dificuldade na mastigação, sabia? Porque é um funcionamento cerebral que, para a organização do movimento motor, tudo acontece no cérebro, para depois sair. E aí ela tem dificuldade na mastigação, então ela não gosta, ela prefere não comer tal e tal alimento.
né? E lá no autismo, ele vai ter isso, mas muito mais relacionado assim, a parte sensorial, ao gosto, né? Se é pastoso, se não é. E aí, por isso, ó, é muito importante o diagnóstico diferencial. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Uma técnica médica que consiste em uma lista de possíveis doenças que podem explicar aquele sintoma do paciente. Então, a criança tem seletividade alimentar, ela tem dificuldade motora, ela tem disfunção sensorial, auditiva, ela não processa bem o que ela escuta. Aí, um bom médico e uma boa equipe multidisciplinar, ele vai ficar analisando o comportamento por comportamento. Sabe aquela questão assim de achar agulha num palheiro? Então, você vai lá, fuçando os comportamentos, né, Mara? A gente vai observando o comportamento e a gente fala, opa, esse comportamento já está mostrando tal e tal questão. Né? Uma coisa que eu não anotei ali, mas também está muito presente, tanto no autismo como no TDAH, é a rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva, as psicólogas, né, podem falar melhor do que eu até, né, Vitória, e a Isabela, mas é uma rigidez na mente, sabe assim, não é flexível de jeito nenhum, sabe? É uma criança, e aí, se aquilo não é bem treinado, vira um adulto que tem muita rigidez cognitiva, ou seja, ele não é flexível de jeito nenhum, não muda a opinião para nada, sabe assim? Né? E aí você olha a sua criança, eu tenho um em casa assim, aí eu olho para mim, olho para o pai, né, a gente vai ver, né? Olha as nossas rigidez aí, ó. Entendeu? Então, a gente tem que ir observando essas questões. Mas a rigidez cognitiva, ser inflexível mentalmente, ela não está só associada ao autismo e ao TDAH. É uma disfunção cerebral. E é um comportamento aprendido. Sabia? Então, uma pessoa que tem muita rigidez cognitiva, ela cresceu num padrão de comportamento e ela aprendeu a ser daquela maneira. Então, nós temos que observar essas questões também. Né? Quando chega na fase da adolescência, que eles preferem, né, aquela coisa de ficar meio que sozinho. Tem aqueles que preferem estar no bando, não é? E tem aqueles que preferem ficar sozinhos. Os que preferem ficar sozinhos, você vê, opa, será que tem um fenótipo autista naquela menina que não quer ficar com os outros, que gosta de ficar mais sozinha, que não quer sair, que quer ficar sempre em casa, não quer ir lá para os cultos, essas coisas? Ó, a gente fica um alerta. Mas pode ser que essa pessoa não tenha autismo, mas que ela tem uma certa rigidez cognitiva, um padrão de comportamento aprendido na família e que vai caminhando assim. Né? E então, causas aí do TDAH. É uma condição também genética, ambiental, social e neurológica. Os dois possuem a mesma circuitaria cerebral, né, parecidas ali, ó. Que eu falei para vocês, são primos e irmãos, né, mesma genética compartilhada. E aí, o diagnóstico de ambos são fechados por médicos, neurologistas, né, como a Liz falou. Quando nós estamos aqui, né, no ambiente, né, da igreja, e aí a gente observa, nas nossas próprias crianças, né, vamos colocar nossas, né, jamais olhar para a criança do outro e ficar, ai, aquilo ali é né, ai, meu Deus, olha aquilo lá, né. Não, né, mas a gente tem que falar assim, Deus, traz graça para que aquela condição seja revelada, o Senhor vai ajudando, né, a família, os professores, quando está na idade escolar, né, o convívio da igreja e depois, se precisar ir para um médico, para desvendar o que é isso. Porque vocês viram a complexidade que tem? Né? E ainda tem um dado da Unesco muito interessante, que saiu logo após a pandemia, que 70% dos laudos eles estão meio equivocados. Por quê? Porque são circuitarias parecidas, né? Então, o desenvolvimento neural ali com características de comorbidades, de disfunções muito parecidas. Então, só Deus, né? E um bom médico, uma boa equipe, que vai conseguir desvendar, nossa, essa criança é isso ou isso. E aí vai se esperar um tempo, né? Até a Aline pode
falar para nós aqui, né, ter um caso, né, Aline, como que chegou nisso, né? Até se a Liz ou as irmãs, a Aline vê que é interessante, a Aline vir falar, né, porque a Aline teve, né, ali nesse caso, e também passou por essa questão, o que é, né? Será que é autismo? O que aconteceu ali? Quais foram os comportamentos, quais foram os sintomas que foram observados e ajudaram a fechar o diagnóstico, né? Existe também duplas excepcionalidades, né? Então, por exemplo, uma criança que ela é muito inteligente, que ela tem altas habilidades e que ela tem um comportamento autístico. Sabe? É muito inteligente, parece que não se enquadra no ambiente social que ela não consegue interagir direito, que é uma mente muito além. E aí, quando é criança, a gente percebe assim, lá em Toledo a gente tem uma irmã que tem uma criança assim, ele gosta de interagir com crianças mais velhas, mas ele não tem crianças mais velhas todo o tempo. Aí se alguém olha assim meio que, né, ai, será que não é autista? Porque, olha, não fica ali com quem é da idadezinha dele, não quer brincar ali junto. Mas aí a gente vai pela exclusão de outros sintomas. Opa, mas espera aí. Super inteligente, gosta de conversar sim, interage bem com os outros, mas isso acontece com outra faixa etária. Aí vamos descobrir o que essa criança tem. Aí foi ver altas habilidades. Então, aqui, ó, a observação é a chave para a intervenção precoce com estímulos intencionais. Então, por exemplo, ó, ficar atento a sinais antes da idade escolar é importantíssimo. Então, antes que a criança entre na idade escolar, é bom ficar de olho em algumas coisas. E lá no início da escolarização também. Porque, geralmente, por exemplo, até quando nós estamos com as crianças em casa, que nós optamos por né, fazer toda a parte da educação até escolar em casa, eu preciso ficar atenta. Porque quando a criança está lá na escola, ela inicia a escolarização obrigatória no Brasil agora com 4 anos, o que acontece? Lá já vai começar a aparecer coisa que a gente não via em casa. Né? Por exemplo, mutismo seletivo, que é aquela criança que ela interage bem em casa, mas fora ela é mais tímida. Fica quieta, não interage. Isso é autismo só? Não, mas tem criança com autismo que é assim. Então, vocês viram que como as comorbidades se perpassam, né? Que essas características estão ali juntas, e aí tem que ficar de olho nessas excepcionalidades, dupla excepcionalidade. Tem uma condição e uma comorbidade. Então, tem muito TEA, muito autista, que tem TDAH. Né? Por quê? Porque ali as condições de DNA, de genética, propiciou aquelas duas condições nele. Pode ser que a família veio do pai ou da mãe um autismo, veio também da mãe ou do pai um TDAH junto. E aí, quando você percebe, como que eu percebo uma criança assim? Aí eu vou ficar olhando lá nos marcos de desenvolvimento. Ó, bebê de 1 a 2 anos. Como que é o choro desse bebê? Como que é o sono dele? Como que funciona o contato visual do bebê? A gente vai ficando olhando, né? Sabe aquela bebê ou bebê que chora sem motivo? Já trocou fralda, já deu mamar, já fez tudo e chora, chora, chora? Tem que ficar de olho, tem que ficar observando. E já entra com intervenção precoce em casa. Conversa muito, sabe? Conversa, mostra coisa, fala nomezinho de coisa. Ai, para bebê de 1 ano? Aham. E mostra figurinha, e mostra um monte de coisa. Vai desenvolvendo aquilo, vai ganhando habilidade naquele cérebro. 2 a 3 anos. Como está a evolução na comunicação social? Não é só se ele está falando, se está pedindo aguinha ou se está falando, fala pela fala. Mas é a comunicação social. Porque o que vai fazer diferença no diagnóstico lá do autismo depois vai ser o nível de comunicação social, o uso social daquela fala na criança. Aí eu vou ficar de olho, como que é a minha criança? Vamos pensar no seu, Josi, no Munir, né? Você olha para o Munir está dentro do padrão do desenvolvimento ali, né? O Munir, ele comunica o tempo todo, né? Então, assim, a comunicação social funcionando.
Aquele padrão ali é o padrão normal de comunicação social. Agora, você vê uma criança daquela mesma idade do Munir, que ela não tem uma boa comunicação social, aí você já fica, opa, pode ser autismo, mas pode ser TDAH. O TDAH também ele sofre com a questão da comunicação social. Sabia disso? Sabe o planejamento? Ó, o TDAH ele é uma dificuldade atencional de se manter, de começar a manter e permanecer num tipo de atenção de alguma coisa. Quando a gente pensa na criança, a gente pensa logo lá na escola, porque lá na escola essa criança é desatenta. Ela não consegue começar, permanecer e terminar uma atividade. Isso não é só na escolarização, no pedagógico. Você percebe na vidinha dela e quando é jovem, adulta, a mesma coisa. É uma pessoa que não consegue começa, não consegue permanecer e não consegue terminar alguma coisa com muita frequência. Então, você já fica pensando, opa, pode ser um TDAH. E a comunicação é a mesma coisa. A comunicação social é assim. Se eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade para começar uma conversa, para permanecer naquela conversa e para terminar aquela conversa, alguma coisa tem aqui no meu cérebro. Entendeu? Algum TDA, pelo menos, no desatento, tem aqui. Aí, 4 a 6 anos. Como que é o brincar social e a interação social daquela criança? Tem dificuldade nisso no TDAH? Tem também. Então, tem criança com tanta dificuldade motora, de planejamento motor e organização mental, que ela tem dificuldade de relacionamento interpessoal com o outro. Ela não consegue se entrosar, porque o cérebro dela não acompanha a velocidade daquele grupo, dos coleguinhas que está ali. A Aline está assim, porque a Aline vê muito isso na escola, Aline? Ali, 7 a 12 anos, comunicação social e a interação social. Então, de 7 a 12 anos, como que é a comunicação e a interação social dessa criança até 12 anos, Nós vamos pensar assim, de 0 a 2 anos, a gente tem bebê. De 2 anos a 7 anos, a gente tem a primeira infância. E de 7 a 12 anos, a segunda infância, acabou a criança em casa, E aí que a gente tem que ter ali em cima, estímulos intencionais. Então, cada idade dessa, eu vou ficar observando esses critérios ali, como que é o comportamento, como que se dá toda essa questão na criança, em casa, lá na escola, quem já está na escola, entre a igreja, entre os amigos, como que ela funciona? Eu vou ficar apavorada quando eu ver uma dificuldade? Não precisa. Mas eu vou intervir, eu tenho que usar a intencionalidade para intervir ali. Então, quando eu estou indo lá na escola, por exemplo, conversar sobre alguma criança, aí eu vou instrumentalizando as profs. A gente precisa de ter intencionalidade ali naquela criança autista. Ela tem dificuldade sensorial para estar ali na sala, porque sala de aula é tudo quietinho? Não, Gente, distratores, motivo para distração e para irritação é uma sala de aula. E aí a criança autista sofre, porque é barulho, é outro, é uma coisa, o sensorial dela. Então, o que a gente precisa o quê? De ter intencionalidade como professores e agir lá no manejo com aquela criança. Em casa, a mesma coisa. Isso não significa que, isso eu gosto de falar muito, porque é uma das dificuldades que a gente está vivendo hoje, porque tudo se resume em algumas situações, vamos generalizar, Mas nós estamos vivendo um tempo em que ter um laudo dá um alívio para a família. E não é assim, Não pode ser nem 880, Vitória? Não pode ser 880. Então, a gente se depara, às vezes, não vou falar só das famílias lá fora, mas na minha casa já aconteceu isso. Talvez na sua casa também já aconteceu isso. Da gente olhar para a condição da nossa criança e falar, é porque tem isso. E aí o Senhor vem e fala, tem isso, mas de maneira intencional você vai ensinar isso, isso e isso. Não precisa repetir com eles o que foi com a gente, Então, eu, por exemplo, eu fui uma criança muito TDA, desatenta comigo, a mente,
Mas precisava o quê? Uma intencionalidade de trazer aquela mente. Então, quando eu vejo uma criança TDA hoje, eu já penso, opa, não posso deixar ela sumir no pensamento dela. Eu tenho que trazer aquele cérebro para mim. E aí, como mães e pais, nós temos que fazer a mesma coisa, trazer aquele cérebro. Lá em Deuteronômio, fala o quê para nós? Ao deitar, ao levantar, você vai instruir, instruir, instruir em tudo. Né? Então, teve um tempo que eu imaginava, eu olhava para essa palavra e imaginava assim, instruir só nas questões espirituais. Mas não é, né? Porque a gente vai instruir nas questões espirituais usando o cotidiano, usando o dia a dia, cuidando do coração daquela criança. Aí, quando vai chegar ali naquela idade de 12 anos, mesmo que ela tenha alguma desses transtornos ou alguma comorbidade, o coração dela vai estar cuidado. Né? A gente cuidou daquele coração, a gente levou aquele coração a entender a sua condição e como seguir a vida obedecendo a Deus e ouvindo do Senhor e cuidando de si, né? Para não acontecer algumas coisas que a gente está percebendo aí. De quem é a culpa? E agora, de quem é a culpa de eu ser um TDAH, de eu ser um autista, de eu ter isso, de eu ter aquilo? Tem culpa? Eu amei esse texto aqui, que eu peguei da irmã lá da Luciana, né, que é a filha do pastor Ademir, lá de Valinhos, né? E os discípulos lhes perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego, né? Então, quem pecou para alguém ser TDAH? Quem pecou porque alguém é bipolar, né, Vi? Quem pecou porque aquela criança, ou aquele jovem, ou aquela pessoa é autista? Quem pecou? Né? Jesus respondeu, nem pecou, nem ele, nem os pais, mas foi para que manifeste nele as obras de Deus, lá em João, né? Então, se a gente trazer a intencionalidade, eu vou ensinar habilidades que aquela criança precisa, mas eu vou cuidar do coração dela. A gente não vai cair naquela armadilha de 880, porque cansa, né, gente? Quem tem um filho autista, suporte 1, cansa. Cansa bastante. Suporte 2, 3, então, nem se fala, né? Porque não consegue aprender habilidades básicas de vestir roupa, de amarrar um calçado, né? De escovar dente. Então, assim, é mais sofrível para eles aprenderem isso. Então, você imagina a mãe e o pai como é que fica. É fácil ter um filho TDAH? Não é. Um filho TDAH quietinho, que é o TDA, né? Parece fácil. Mas é uma criança que também demora para aprender habilidades, que demora para você conseguir fazer com que ele faça alguma coisa. Sabe a questão da obediência? É mais difícil para ele. Para um TDAH hiperativo, né? É pior ainda, porque ele é hiperativo. Ele não consegue parar e você tem que fazer ele parar e você tem que fazer ele obedecer. Então cansa, a família inteira cansa. Todo mundo cansa, a escola cansa, todo mundo cansa. Mas aí vem a questão. Intencionalidade. Vou parar, vou refletir, o que eu preciso desenvolver nessa pessoa. Aí o Senhor vai nos ajudando, cuidar do coração, levar a obediência e ainda fazer com que aprendam as habilidades necessárias. Então, assim, é bem rapidinho, né, passar assim, a gente trazer essa conversa, só um início de uma reflexão sobre essas demandas, mas nós estamos vivendo um período complicadíssimo, né? E aí, outro dia, eu estava ouvindo uma fala de um, como que é o nome dele, lá do Jesus Cop? Douglas Gonçalves. E aí ele falando assim, que essa demanda de filhos era uma conversa sobre filhos e laudos. Eu achei interessantíssimo, porque o laudo, ele não deve ser um complicador para nós. Sabe? Nem para nós, como se a gente tem em casa, nem para quando você vê os seus filhos, né, quem já tem netos aí tendo também, e nem quando a gente vê entre os irmãos. Mas é um motivo da gente falar assim, opa, como que cria intencionalidade e ajudar a desenvolver as habilidades e ainda assim guardar a fé e ensinar sobre o Senhor. É um desafio muito grande, porque cansa, nem tudo sai uniforme, bonitinho, certinho, né?
E aí a gente precisa muito da graça do Senhor para compreender isso aqui, né? A paciência é exercida, né? Quem que não precisa de paciência para educar filhos? Precisamos muito. Aí quando a gente tem um filho com alguma dessas condições, aí a paciência tem que ser redobrada, né? Tem que ser redobrada e ainda precisar muito do apoio, né, de todo mundo para conseguir dar conta disso, né? Então é isso que eu queria trazer, né, a pedido ali da Liz e das irmãs, para a gente trazer essa reflexão, sabe, da nossa intencionalidade. A gente não pode ficar meio que distraído com o nosso corre-corre, né? Quando a gente se perceber distraído, a gente fala, ai, Senhor, eu estou distraída. Passou tal coisa que eu precisava tratar na vida da minha criança hoje, passou, esqueci, né? Eu lembro de uma fala de uma pessoa que me falou assim, uma vez assim, olha, uma vez eu fiz uma coisa, e na semana seguinte a minha mãe falou, olha, se acontecer tal coisa com você, você faz isso. Aí a pessoa me falou, você acredita que daí eu pensei, poxa, se ela tivesse falado para mim semana passada, eu não tinha feito. Então, eu fiquei pensando naquilo, sabe? Eu falei assim, gente, isso é verdade. Porque assim, ó, isso é intencionalidade. Que se eu fico, ó, a gente tem que ficar muito ligado, né? Muito ligado na intencionalidade. Não pode passar nada. Não é motivo de cobrança, né? Nenhuma, da gente ficar aflito com isso. Eu tive que aprender muito isso. A Elisete me conhece desde, né, mais tempo, né, Elisete? Como a pessoa aflita, né, Elisete? Entendeu? Então, eu tive que aprendendo muito isso. Ai, meu Deus, cuidado, né? Não posso ficar aflita, mas eu tenho que ter uma metacognição, eu tenho que ter uma intencionalidade. Senhor, o que eu vou trabalhar nessa pessoazinha que o Senhor me deu para cuidar? Porque, olha, Deus, está difícil isso, isso e aquilo, né? Não é assim? Então, é isso que queria colaborar, né, para a gente pensar nessas semanas todas aí, quando a gente ouvir, ou quando a gente souber de algum caso, a gente levar em oração para o Senhor isso. Senhor, como fazer, né? Aqui, ó, essa parte do ensinar emoções, né? É um desafio tremendo. Então, a Vicky vai falar, né, já como que a psicologia nos ajuda a entender isso aí. Na verdade, o autista, a gente já conversou muito sobre isso, né? Mas assim, ele tem, vamos dizer que ele tem uma desconexão dessa área. Não são todos, mas a maioria tem uma desconexão com emoções. Então, a emoção vai ter que ser uma habilidade aprendida. Não tem outro jeito, é uma modelagem, entendeu? Porque ele não entende isso. Ele não raciocina e ele não sente mesmo. Você vai ter que modelar ele. Eu vou falar. É um treino. Eu vou falar uma coisa feia, mas para exemplificar, tá? É horrível isso. Uma comparação não muito legal. Mas é assim.
Quando eu estava na faculdade, eu tive que treinar um rato para beber água. Então, ele ficava 24 horas sem beber água, e eu tinha que treinar ele a apertar uma alavanca para ele conseguir uma gota d'água. É um rato. Treinava ele. Entendeu? Para quê? Para quê? Não, para que era aquilo? Era um treino para a gente entender que até um animal que não tem um cérebro hiperracional, ele pode ser treinado. Uma criança autista, ele já tem um cérebro e ele tem uma neuroplasticidade. Então, ele pode ser treinado. Hoje em dia, as pessoas elas têm uma resistência com treino. Tipo, memorização. Tem gente que acha memorização uma bobeira. É um treino. Entende? Treinar crianças é extremamente efetivo, principalmente crianças que têm um neurodesenvolvimento. Então, uma criança autista, em 80% das coisas ou mais, dependendo do nível, ela vai ter que ser treinada. Tudo. É essa que é a questão. Então, o autismo, ele não tem essa conexão neuronal. Então, ele nunca talvez vai ter empatia, ele vai morrer sem ter empatia. Só que se ele for treinado, entendeu? Ele vai fazer algo porque ele foi treinado e não porque ele sente aquilo. Ou porque ele olha, ele não vai olhar aquilo e ele vai raciocinar por ele mesmo, tipo, nossa, coitado. Não, ele vai falar, ele vai lembrar de todas as vezes que você falou para ele, filho, ele caiu, você tem que ir lá ver, entendeu? Por isso que a intencionalidade é algo muito positivo. Porque se você não fizer esse treino nele, ele não vai desenvolver isso. É impossível, ele não vai fazer isso sozinho, porque o cérebro dele não conecta. Entendeu? Porque, por exemplo, o nosso cérebro, ele é vamos dizer assim que o nosso cérebro é um emaranhado de fios. Uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra, leva a outra. E o cérebro autista é caixa. Então, ele tem uma caixa, e ele abre aquela caixa, ele fecha aquela caixa. Ele tem outra caixa, ele abre aquela caixa, ele fecha outra caixa. Prática racional e muitas coisas não se relacionam. Porque ele tem dificuldade de relacionamento, não que ele tenha dificuldade de relacionamento, porque ele brinca com todo mundo, mas é uma questão característica dele. Entendeu? Não tem importância. Talvez mais para frente, que também existem algumas questões. Ele vê o todo, né, Aline? Ele vê o todo. Ele vê todo aquele arranjo familiar. E o cérebro dele não alcança todas aquelas conexões. Então, eu não vou nem mexer com isso, eu vou ficar aqui. Uhum. Tem coisa que vai ser mais tardia do que as crianças têm normal, entendeu? E ele tem Isso. Isso, aham. Uhum. Isso.